Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o João Paulo Martins, cofundador e sócio da #Treinamentos, que eu acho que é a empresa mais carioca do mundo de treinamentos, no sentido positivo, tá bom? Paulistas, guardem seu preconceito contra os cariocas. Eu quero dizer no sentido da leveza, no sentido da fluidez, no sentido da diversão também. Se você já viu algum anúncio deles, você sabe exatamente do que eu tô falando. E junto com essa desenvoltura, vem também um compromisso muito sério com o ensinar. E é um dos temas que eu quero trazer aqui. E aí, João, como é que tá, meu amigo? E aí, Damasio, prazer falar com você, muito legal estar aqui no VDcast. Tô feliz de ter você aqui também. Me diz aí, já fez o futevôlei de hoje, cara? Já treinei hoje. Ritual matinal tá completo. Viu? É a prova do que eu tô falando da carioquice aqui, cara, instalada, cara. Ó, qualquer dia, 6 da manhã, dá pra encontrar o João fazendo treino dele de futevôlei, não é isso? Às vezes às 7, às vezes às 8, mas todo dia eu tô lá. Faz parte, cara. Pô, muito legal. E, João, conta um pouco pra galera do VDcast o que é #Treinamentos, como é que surgiu lá atrás numa salinha, como é que tomou a proporção que tomou e qual é essa proporção que tomou pra quem não conhece. Legal. Eu vou trazer então de frente para trás em termos de número e depois eu faço um apanhado rápido da história. Show. Hoje em dia a gente tem mais de 35 mil alunos formados, a gente tem o maior canal do YouTube de Excel da América Latina, são mais de 700 mil inscritos no canal agora, na hora que a gente está gravando essa conversa aqui. Em termos de faturamento, a gente está chegando perto aí de 30 milhões já faturado como empresa e a gente vem crescendo muito nos últimos anos. Mas tudo isso começou numa salinha, como você comentou. Lá em 2015, 2016, a gente estava no final da faculdade de engenharia de produção, eu na UF, o Lira, que é meu sócio até hoje, na UFRJ. Nós dois estagiávamos também, eu na L'Oréal, ele na Visagio, e a gente queria fazer alguma coisa que fosse além do mercado tradicional, a gente queria, de alguma forma, empreender. E aí a gente conseguiu trazer e juntar, na verdade, o Excel, que era uma coisa que a gente usava ali nas nossas empresas, na faculdade, com um dom que a gente achava que tinha na época, que era ensinar. E juntou essas duas coisas com uma terceira coisa, que é essa pitada de entretenimento, de leveza ao fazer o ensinamento, e as coisas deram muito certo. Então, de uma turma com 9 pessoas lá em Caraí, Niterói, hoje em dia a gente tem mais de 35 mil alunos no Brasil inteiro. Uau! E é surreal que você botou em perspectiva, né? Eu achava que tinha mais anos de empresa. Esse crescimento todo deu de 2015, 2016 pra cá, é isso? Nossa primeira turma foi em novembro de 2015. Uma turma com 9 pessoas. Então, nosso faturamento de 2015 são 9 pessoas que pagavam R$200 na época. Nossa. Por isso que eu considero que, de fato, a empresa começa em 2016. Que loucura. E ela começou, então, presencial. Em 2016, então, você pegou 2 mesezinhos de 2015. Então, vamos contar 2016 mesmo. 2016, você já começou a olhar pro online ou continuou crescendo só o físico? Como é que foi essa curva? Nessa época, a gente queria validar muita coisa ainda. A gente queria validar se o que a gente pensava, como o método de ensino funcionava. A gente queria entender se existia realmente um mercado para o que a gente queria oferecer. Então, o presencial foi um grande laboratório para a gente conseguir testar a ideia, testar a metodologia de ensino, testar linguagem, testar comunicação. Quando a gente começou a perceber que as coisas estavam funcionando, tanto que o presencial crescia mês a mês, de 9 alunos foi para 20, de 20 para 40, de 40 para 60, de 60 para 80. Teve uma hora que tinham 150 alunos e a gente tinha mais de 20 professores. Uau. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, a gente trabalhando só os sábados para nossa empresa, tá fazendo o negócio crescer desse jeito, vamos dar mais atenção. E aí a gente tomou a decisão de largar os nossos estágios. A gente estava já no final da faculdade e a gente pensou, se a gente pegar o tempo que a gente está aqui investindo no estágio e dedicar ao nosso negócio, eu acho que a gente tem tudo para fazer esse negócio crescer muito mais. E foi nesse momento que a gente começou a estudar mais sobre digital, entender mais como é que funcionava esse mundo e entrar. A gente fez o nosso primeiro lançamento em 2017 só, mas 2016 foi um ano de muito aprendizado. Que massa. E essa transição aí de largar os estágios, né, que eu não sei quem tá ouvindo conhece ou não essas empresas, mas são empresas legais, que têm plano de carreira interessante. Largar isso e escolher, focar na empresa, como é que foi pra vocês? Foi meio que um passo de fé? Ou na época você já tinha uma certeza? Como é que foi isso? Você conseguiu voltar lá atrás? E hoje é fácil saber que você fez o certo, mas lá, como é que você se sentia? Você consegue lembrar? Eu diria que foi um passo de fé, no sentido de que a gente não sabia até que ponto o nosso negócio poderia crescer, mas não foi
quebrar uma ponte e seguir um caminho que a gente tinha, assim, não tinha certeza de nada. Porque, na verdade, o que a gente já conseguia ter de divisão de lucro lá naquela época, com o nosso negócio presencial, dando aula aos sábados apenas, já era maior do que a gente teria se a gente fosse efetivado nas empresas que a gente estava estagiando. Na verdade, se a gente fosse efetivado e pulasse uns 3 níveis, a gente não ia receber o que a gente já recebia naquela época lá atrás. Então, a gente entendia que existia o risco, né, do negócio quebrar no mês seguinte. Ali na empresa, por mais que fossem empresas privadas, existe um pouco mais de estabilidade, se é que isso existe mesmo, mas, sim, na verdade, foi quebrar uma ponte com algum nível de certeza. O negócio já estava dando certo. Sim. A gente queria fazer ele dar mais certo ainda. Porque tem uma galera que, poxa, consegue o primeiro aluno e aí sai, né? Troca o certo pelo duvidoso antes. Vocês, então, já tinham tomado forma, vocês já tinham visto que dava pé e que, na real, se vocês seguissem pela carreira que vocês estavam indo, vocês ainda não demorar para conseguir ter o mesmo resultado que vocês já tinham com a empresa. Interessante. Eu gosto de trazer essa história e ressaltar isso porque tem muitas histórias do cara que deu, sei lá, a última moeda, ou o cara que deu um salto de fé antes de ver, acreditou e tal. Mas, cara, tá aqui um exemplo de você que botou o pé, sentiu que dava, tava firme e aí sim deu o passo. E eu acho que isso tem o seu mérito, né? E eu acho que vem em oposição aí vários casos da galera que dá esse salto de fé. Eu acho que o pessoal glamoriza e romantiza muito esse lance desse passo de fé, entendeu? E se a gente comemora aquele um caso que deu certo, ninguém lembra daqueles outros centenas que não deram tão certo assim ou que se deram muito mal. Então, eu sou um cara que sou conservador nesse ponto. Eu acredito que o cara pode começar um negócio como um plano B. E aquilo ali tomando forma, aquilo ali pode realmente se tornar o plano A. E foi isso que vocês fizeram, né? Massa. Nesses casos, o que acontece é que eu acho que na maioria das vezes se torna visível só os casos de sucesso, né? Quando o cara larga um emprego ou larga alguma coisa estabelecida para se dedicar ao negócio, o negócio não funciona como ele queria, essa história não é contada. Por isso que eu acho que existe uma glamorização dos casos que deram certo. Exato, pode crer. E, João, eu percebi uma coisinha aí que você falou. Você não falou, mas falou, né? Você falou que lá atrás tinha o Excel, tinha a vontade de empreender e tinha o que vocês acreditavam que era uma inclinação para o ensino. Você deixou passar aí que se você comparar a sua forma de ensinar hoje com a forma lá de 2015, 2016, nem dá para comparar e que você evoluiu muito. Eu tô certo em afirmar isso? Com certeza, com certeza. Acho que é um caminho natural, né? Se a gente percebesse que a gente está igual ao nível de ensino do que estava há 5 anos, aí sim teria um problema. E, João, e nessa pegada de evoluir, cara? Porque hoje eu já vi aula sua. Hoje eu já vi vídeo seu no YouTube e eu fico pensando, meu Deus do céu, como que ele tem paciência? Porque, pessoal, se vocês acham que eu explico bem um tema, é porque vocês não viram o João explicar, não. Tanto ele, quanto o Lira, quanto os outros professores também da hashtag. Cara, vocês têm uma paciência que eu acho que não teria, entendeu? E como é que tá isso, cara? Como é que, o que tá por trás disso? É a paixão por fazer o cara entender? Como que caiu essa ficha? E como que você faz que todo mundo da hashtag tenha essa mesma pegada? Eu acho que a gente conseguiu herdar muita coisa do presencial, pelo fato de a gente ter começado no presencial e ter ficado 2, 3 anos dando aula ali para as pessoas ao vivo. Eu acho que algumas coisas, alguns sentimentos, alguns momentos durante uma explicação online, eles ficam mais claros quando você pensa, pô, eu tô ensinando isso aqui, mas eu lembro que quando eu ensinava isso aqui no presencial, as dúvidas eram X, Y, Z, ou então, quando eu acabava a explicação, as perguntas que eram feitas eram essas, e aí a gente consegue, por causa disso e por causa da experiência acumulada também, já fazer explicações que quebram objeções ao longo da explicação em si. Você fazer com que a explicação seja completa o suficiente para o cara chegar no final e falar, cara, eu não tenho nenhuma dúvida para perguntar porque ele tirou todas as dúvidas durante a explicação. E tentar associar a explicações completas que quebrem as dúvidas e as objeções dos alunos, um pouquinho de humor, um pouco de uma pitada assim humorística mesmo, que eu acho que esse é um traço, um marco aí da hashtag. Que maneiro. E então o que você está falando aqui é a experiência no físico, porque a gente tem 2 modalidades de ensino no online, né? Tem um curso que é gravado e a pessoa consome no tempo dela, no ritmo dela, tá ali o acesso a uma área de membros, alguns vídeos, alguns conteúdos, e é algo do tipo ping. É só do professor para o aluno e ele recebe aquilo ali. E tem outra modalidade que é ping-pong, né? Que é o que acontece, por exemplo, com mentoria. Você consegue ensinar ali ao vivo, às vezes, e ver as dúvidas da pessoa e ela devolver para você, e aí é o ping-pong. Tem ida e tem volta, né? E o que você tá me dizendo, se eu entendi legal, é que pelo seu presencial ter esse elemento de troca, de você conseguir interagir e conseguir esse feedback instantâneo com o seu aluno, você conseguiu trazer para online de forma que mesmo no gravado, você consiga antecipar as dúvidas dele baseado no que você tinha visto
muito antes em sala, é isso? Essa é a tentativa. É isso que a gente busca, exatamente isso. Porra, que massa. E eu lembro que lá no Mastermind você dividiu também que algumas aulas suas, elas são desenhadas para o cara aproveitar em multicamadas. Se o cara entender em 5 minutos, deu. Se o cara precisar de 10, tem os 10. Se o cara precisar dos 20, tem os 20. E, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Se você puder trazer esse conceito pra galera do VDcast, eu acho que é uma coisa que pode explodir a cabeça da galera. Sabe do que eu tô falando? Cara, de explicar. Não? É porque é muito louco. Porque, às vezes, vou te falar uma coisa. O cara que é gênio, às vezes ele fala uma coisa que, pra ele, passa batido. Mas que pra uma outra pessoa pode ser a ficha que cai. Então, eu vou te recapitular aqui. Eu lembro que você falou que tem aula sua que o cara não precisa assistir até o final. Você explica de um jeito, e depois você explica de outro, e de outro jeito, e de um outro jeito ainda, e depois você segue explicando de uma quarta forma, de uma quinta forma, de uma sexta forma, de forma que, no final, com certeza o cara entendeu. Mas o cara que já entendeu de primeira, ele já dominou aquilo ali, e às vezes ele pode até pular pra próxima e ir no ritmo dele. Eu entendi errado ou é isso mesmo? Uma das coisas que a gente tenta fazer, quando a gente pensa num roteiro de aula, quando a gente pensa num tema que a gente vai trabalhar ou explicar, é se assegurar que todas as pessoas vão conseguir entender aquele tema. E tem algumas coisas no Excel, e tem coisas que valem para qualquer nicho ou para qualquer tema, que são muito simples de se entender, e tem outras coisas que são mais complexas. E um tabu que existe dentro do nosso mercado, dentro do nosso tema, é que as coisas mais complexas, elas são limitadas a pessoas que têm uma capacidade cognitiva ou uma formação superior às outras. E aí, por causa desse tabu, tem pessoas que pensam, eu nunca vou conseguir construir, por exemplo, um dashboard no Excel, ou eu nunca vou conseguir programar em VBA, porque são coisas que são limitadas a pessoas que têm coeficiente de inteligência maior. Então, a gente entendeu que existia esse tabu. E o que a gente tenta fazer, então, com as nossas aulas é se certificar que todo mundo vai conseguir entender. E aí, o que eu cheguei a comentar uma vez com o pessoal do grupo, já comentei contigo também, é que tem aulas que, assim, se eu tivesse me assistindo dando aquela aula, talvez eu ficasse impaciente. Mas eu entendo que eu sou um cara privilegiado. Eu tive a possibilidade de estudar num ótimo colégio por causa da formação que os meus pais me proporcionaram. Eu fiz uma faculdade pública, estudei cálculo pra caramba, química pra caramba, física pra caramba. Então, na hora de aprender uma função do Excel, de aprender um código em VBA, é muito provável que eu tenha muito mais facilidade do que a média da população. Total. Mas eu não posso criar o conteúdo da aula ou criar o roteiro da aula pensando que as pessoas têm a mesma facilidade que eu tenho, porque a gente vive num país muito diverso e nem todas as pessoas tiveram o mesmo privilégio educacional que eu tive. Então, o que a gente tenta fazer é encontrar formas diferentes de explicar a mesma coisa. Então, eu vou pensar em explicar o tema A. Beleza. Quais são as diferentes formas de explicar o tema A? Quais são as diferentes analogias que eu consigo para fazer aquela explicação? Quais são as diferentes comunicações que eu consigo fazer? Então, acho que isso talvez seja um dos grandes fatores críticos para o sucesso do nosso negócio. De olhar para um tema, olhar para um assunto e dividir esse assunto em 3, 4 partes e fazer explicações diferentes para conseguir conectar com as pessoas diferentes que estão assistindo a gente. Isso é incrível. Então, o cara que tem mais facilidade, ele já consegue talvez pular uma parte, ou talvez consegue até ir para a próxima aula se já entendeu aquele tema. E o cara que tem mais dificuldade, ele tem mais N exemplos, vários exemplos ali, de forma que ninguém fica para trás, cara. E no dia que você me contou isso, eu percebi esse apreço, esse carinho, esse cuidado, essa admiração e, mais importante, cara, e é um tema bastante avançado. Você que tá ouvindo o VDcast, que tem um curso online, tem uma mentoria, talvez um dos temas mais importantes, cara, e que pouca gente fala, é você acreditar no seu cliente, né? Você acreditar no seu aluno. E se você perceber, o que o João falou foi, eu não acredito que conhecimentos complexos sejam restritos a quem tem um QI maior, ou uma facilidade maior, ou um preparo maior. Eu acredito que, com uma boa explicação, toda e qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer conhecimento, por mais que seja aparentemente avançado ou aparentemente um bicho de 7 cabeças. Então, por ele acreditar que todo mundo pode conseguir com a explicação certa, ele traz para ele a responsabilidade de ele encontrar essa explicação certa. E, João, você não sei se tá ligado quanto que isso é mágico, porque não necessariamente é assim em todo lugar. E eu divido aqui a minha culpa com o meu mercado. Muitas vezes eu trato as pessoas como se elas já soubessem alguns temas. E eu sou então culpado disso, de acreditar que o cara ou já sabe algumas coisas ou ele não vai conseguir aproveitar determinado programa meu ou qualquer coisa assim. E quando eu vi você falando da sua forma de acreditar nas pessoas,
saiba que aquilo me inspirou, cara. Porque eu acredito que o nosso olhar para o nosso cliente pode limitar ou exponencializar o crescimento dele. E o que você está fazendo é incrível, cara. Você tem alguma história para contar que tem a ver com isso? Sobre, sei lá, alguém que seria, em outras métricas, improvável de ter resultado, mas que, com a sua metodologia, conseguiu o que ninguém acreditava ser possível? Cara, a gente, ao longo desses últimos anos, colhe muitos depoimentos, né? Então, a gente vê histórias que inspiram muito a gente. Eu acho que eu já até compartilhei isso contigo no privado, mas acho que é legal compartilhar com quem está aqui escutando também. Hoje em dia, eu tenho 28 anos, você me conhece pessoalmente, a gente já se encontrou várias vezes pessoalmente, e eu não sou uma pessoa, talvez pela minha formação, talvez pela minha forma de pensar, de encarar o mundo, que precisa de muito para viver bem, assim. Então, o que eu consegui construir de patrimônio hoje em dia me dá a possibilidade de, se quiser, talvez parar até de trabalhar. E o que mais me motiva hoje em dia é realmente ver essas histórias, as histórias das pessoas que a gente consegue, de fato, transformar ou mudar a vida. E uma outra coisa que me veio à cabeça agora também, eu não sei se eu compartilhei isso contigo ou não, mas eu pedi para minha equipe fazer um levantamento dos comentários com mais curtidas no nosso canal do YouTube. E aí tem um comentário que é assim, né? Foi o comentário com mais curtidas até hoje na história do canal, tem quase 3.000 curtidas. João, você explica como se eu fosse um mongoloide, e é por isso que eu adoro as suas aulas, obrigado. Então, assim, tem pessoas que, é claro que foi um extremo, mas tem pessoas que precisam de uma explicação um pouco mais lenta, precisam de 4 exemplos para conseguir consolidar aquilo na cabeça dela. E eu acho que nós, como produtores de conteúdo, nós, como professores, temos a obrigação de não deixar ninguém para trás, de fazer o que a gente puder fazer para tentar trazer todo mundo junto com a gente. É claro que tem algumas pessoas que estrategicamente escolhem se posicionar como pessoas que vão falar com uma galera mais avançada, e tá tudo bem. Mas se você pensa em falar com todo mundo ou falar com pessoas que são iniciantes para o teu mercado, para o teu nicho, pense nelas com carinho. Pense nelas como se fossem, às vezes, sei lá, um primo, um irmão, uma mãe, que eu sei que se eu fosse, por exemplo, ensinar a função PROC-V para minha mãe, ela não teria a mesma facilidade em aprender do que eu, se nós dois não soubéssemos a função, porque ela teve uma outra formação acadêmica, ela é da área da saúde e tal. Então, pensar nisso, acho que é legal botar isso na balança e ver o impacto que você pode gerar para o mundo se você pensar assim. Total, João. E, cara, inspirado nessa pegada que eu comecei o glossário de marketing digital, que é uma chance de, em curtas pílulas, a galera entender termos como ROI, CPL e todos esses termos esquisitos aí do digital, que pra mim é muito natural, porque eu tô há muitos anos nisso, mas eu fiquei presente pro quanto que, pra quem tá do outro lado, pode se tornar um bicho de 7 cabeças. E é só você usar um termo que o cara não entenda, que ele pode se desconectar de todo o resto, né? Então, agora eu peguei como bandeira aí de desmistificar o marketing digital de forma que nenhum termo impeça a pessoa de entender o todo. Então, pessoal aí do VDcast que tá ouvindo, se alguma vez você ouviu algum termo aqui que você não entendeu, cara, escreve pra mim. Pode escrever lá no Instagram mesmo, @VictorDamasioOficial. Eu já comecei a gravar e eu tô explicando em termos simples tudo quanto é termo que não é de entendimento imediato, né? Ou termos que são muitas vezes em inglês, ou termos que têm mais de um uso, né? Por exemplo, CPL, o cara tem custo por lead, ou ele tem conteúdo pré-lançamento, que são os vídeos antes do lançamento. Então, eu peguei para mim essa ideia de cuidar da minha audiência e entender que é meu dever, é minha responsabilidade fazer o cara do outro lado entender. Então, saiba que você me inspirou nisso aí, cara. Que massa. Uau, e você, cara? Você se inspirou em alguma coisa ou foi a sua vivência que te levou a isso? Para começar a produzir conteúdo? Dessa forma, desse conteúdo radicalmente inclusivo, né? Cara, eu acho que eu não tenho um nome para falar ou um fato para contar. Eu acho que isso também vem lá do presencial. Quando a gente começou a dar aula, a gente até então nunca tinha dado aula para ninguém, a gente percebia que às vezes vinham alguns alunos que entendiam tudo muito rápido e outros que demoravam para entender, ou então acabavam a aula e não conseguiam entender. Então a gente começou a ter essa preocupação de... Assim, a gente poderia, nas X horas de curso presencial que a gente tinha, oferecer um conteúdo A, B, C, D e E, né? Mas a gente preferia oferecer, às vezes, menos conteúdo A, B e C, tendo certeza que todos conseguiriam aprender dentro daquela carga horária que a gente tinha estipulado. E a gente começou a perceber que a experiência da gente, às vezes, dar menos conteúdo, mas dar um conteúdo que todo mundo vai aprender é melhor para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente
pegou um pouquinho disso lá de trás, do presencial, mas não tem uma pessoa ou um fato que deu clareza pra gente sobre isso, não. Maravilhoso, João. E ó, você que está em casa, ou na academia, ou em qualquer lugar do mundo ouvindo esse VDcast, eu quero que você reflita aí. Ei, será que a sua linguagem está sendo a mais adequada? Será que 100% das pessoas que seguem você no Instagram, no seu canal do YouTube, conseguem entender o que você fala? Ou será que vale a pena se inspirar aí no João da hashtag e fazer com que seu conteúdo seja de fácil entendimento para todo mundo que chegue no seu canal? E João, nesse progresso, né, de 2016 para cá, agora com mais de 30 mil alunos, 35 mil alunos, foi isso que você falou? Isso, mais de 35 mil alunos. Eu imagino que os desafios tenham mudado, né? Hoje você não sofre, não apanha, né, dos mesmos desafios que sofria ou apanhava lá em 2016. E você pode dividir um pouco sobre as mudanças, o que está acontecendo? Foi interessante ver o quanto que o novo normal, ao invés de atrapalhar você por ter um modelo físico, ajudou, né, em um aspecto por já estar adaptado para o online. Se você tivesse um modelo que era estritamente físico, você ia passar por uma situação complicada no ano passado, como um monte de empresa que tem o seu modelo baseado em escola física, né, sala física, acabou sofrendo. E você já estava 100% adaptado. Sim. Pode dividir um pouco sobre isso? E quais são os desafios de agora? Claro. A rotina muda de acordo com o crescimento da empresa. Até porque no começo, quando éramos só 2 sócios, eu e Lira, a gente tinha que fazer funções que hoje em dia a gente não precisa mais fazer, né? Então, você consegue tirar atividades e coloca outras no lugar. Você começa a ter uma visão muito mais de gestão, de equipe, de crescimento do negócio como um todo. E falando do nosso contexto em si, a gente começou lá então em 2016 só com presencial, depois em 2017 a gente começou a fazer lançamento, 17, 18, 19, a gente já tinha o online muito maior do que presencial. E aí quando começou a pandemia, no começo do ano passado, fevereiro, março do ano passado, a gente tomou a decisão de segurar o presencial, de mesmo podendo em alguns momentos até então voltar com restrições ou com distanciamento, a gente preferiu parar e só voltar realmente quando as coisas estiverem normalizadas ou muito próximas do normal, porque a gente tem o online para segurar a gente tem o digital como a grande fonte de faturamento da empresa. Sim, então, você tinha lastro, né? Você podia fazer isso. Várias empresas sofreram com essa, ou quebraram, ou eram obrigadas a fazer turmas presenciais mesmo, não em ideais condições. Então, como você podia, você fez assim. E qual foi o resultado disso? O resultado foi que a gente continuou crescendo muito o digital, a gente começou a diversificar o portfólio, então a gente começou só com Excel e aí ao longo desse processo, desses anos, a gente começou a abrir em outras frentes, outros cursos, e o que antes, né, o Excel representava 100% do nosso faturamento, seja online ou presencial, hoje em dia representa só 40%. Então a gente teve um movimento também de pegar outros professores, outras pessoas que compartilhavam do mesmo espírito de ensino que a gente tinha lá no começo, treinar esses caras em algumas vertentes. E hoje em dia a gente tem o João da hashtag, que sou eu, mas também tem o Alon, tem o Diego, tem o Lira, tem o Marcos, tem o Candioto, tem uma galera atrás, né, da marca hashtag, falando sobre diferentes temas e produzindo conteúdo sobre diferentes temas, mas sempre com essa mentalidade. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa com a explicação certa, com o método correto, com os exemplos que façam sentido para aquela pessoa. Que massa, João. E quem está ouvindo em casa não sabe dos seus números como eu sei, né? Então, quando você fala que Excel era 100% da empresa e agora é 40% da empresa, um ouvido não treinado pode achar que diminuiu, né, o seu resultado com o Excel. Mas, gente, não foi isso que aconteceu, não. Conta aí, João. Na verdade, foi o contrário. A gente veio crescendo. E aí eu vou abrir aqui alguns números, porque eu acho que é legal até para quem está assistindo. Eu sempre que escuto um podcast e o cara fala em X, Y, Z, crescimento de A%, eu fico meio indignado. E como não tem problema nenhum falar dos números, eu posso passar. A gente, Show. Em 2016, eu tô até com a planilha aberta aqui, então vou falar o número certinho. Planilha do Excel, tá com o Excel aberto aí. 2017, a gente foi para 540 mil. 2018, 2.900.000. 2019,
5 milhões e 500, 2020, 14 milhões e 600 e o primeiro trimestre desse ano de 2021 já foi 3 vezes maior do que o do ano passado. Então, esse ano é provável que a gente passe aí de 20 milhões de faturamento. Então, o que proporciona esse crescimento? O que explica esse crescimento? O crescimento dos produtos em si. Então, a gente teve um crescimento ano após ano do Excel, mas a gente investiu muito no lançamento de outros produtos. Então, a ideia é a gente está conseguindo criar um pool de alunos de Excel. A gente sabe que a gente está entregando um bom produto, só que a gente também sabe que Excel não é a única coisa do mundo que esse cara precisa. Qual é o próximo passo dele com a gente? E aí a gente percebeu em algum momento que era ensinar VBA, que é a programação por trás do Excel. E aí a gente pegou uma pessoa da empresa, uma pessoa que dava aula com a gente lá no curso presencial, então compartilhava dos mesmos princípios educacionais que a gente, e botou esse cara para começar a falar sobre VBA. E aí eu acho que isso também vale até como um aprendizado para quem está assistindo, você entender que uma vez que você tem um pool de alunos de um produto, você consegue validar uma ideia de negócio muito fácil. Você consegue pensar nessa nova ideia e ofertar inicialmente para esse pool que você já tem antes de fazer uma venda para o mercado. Então fica muito fácil você entender qual é a melhor oferta, qual é o melhor ticket, isso tudo testando com quem já é teu aluno, que é o público mais quente do mundo. Não existe público mais quente que esse, não existe lookalike, não tem seguidores, inscritos. Esses são os caras que já confiaram em você. Então a gente fez esse primeiro movimento lá atrás com o VBA, depois fez esse movimento com Power BI, depois fez esse movimento com PowerPoint, e depois fez esse movimento mais uma vez com Python, e foi justamente esses novos produtos que fizeram com que proporcionalmente o impacto do Excel no nosso business como um todo diminuísse e o faturamento da empresa aumentasse muito, com crescimentos muito fortes ano após ano. Muito massa, João. Então, os 40% que o Excel representa hoje na sua empresa, antes era 100%, agora é só 40%. Mas esses 40%, então, em números absolutos, são mais do que os 100% de antes. Com certeza, com certeza. Massa. Então tá, é só para quem está em casa entender com clareza, né? Antes a empresa dele era 100% Excel, agora Excel é só 40%, porque ele tem outros programas, outros produtos para oferecer, muitas vezes para os mesmos clientes. Então, esses 40% de agora, já que tem outros produtos, eles são maiores do que os 100% de antes. E ele conseguiu crescer oferecendo outros produtos para os mesmos clientes. É o que eu falo aqui várias vezes sobre lifetime value, né? E outro termo aqui é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Quando o João oferece ao mesmo cliente de um curso dele, um outro curso dele, ele já pagou para adquirir esse cliente. Custo de aquisição de cliente é o quanto que uma empresa paga para atrair e converter um seguidor em um comprador. Atrair aquele seguidor, doutrinar com conteúdo, nutrir com conteúdo, até que ele veja uma proposta de venda ali e compre, né? Isso custa dinheiro, custa equipe, custa anúncio, custa recursos, né? Só que depois que ele já pagou, ele adquiriu esse cliente, quando ele oferece de novo para esse mesmo cliente, o custo de aquisição já foi pago. Então acaba que a lucratividade dessa segunda transação tende a ser muito maior. Então eu alucino, posso estar errado, o João vai poder me dizer aqui, que não só o faturamento aumentou muito, mas considerando a partir da segunda transação para frente, o lucro por transação também aumentou exponencialmente, né? Claro, com certeza. O LTV aumenta e aí o que acontece é que, num primeiro momento, o teu produto inicial, ele gera alunos para os produtos secundários, mas depois de determinado momento, quando esses produtos secundários começam a ganhar corpo, eles também geram alunos para o produto principal. Então é normal hoje em dia, por exemplo, o cara comprar um curso de Power BI com o nosso especialista de Power BI, que é o Alon, e depois de um tempo ele me conhecer, ele começar a comprar Excel, ou o caminho muitas vezes não é o que você tinha na sua cabeça lá no começo. E até complementando o que você falou, o CAC zero, ele é a mágica do negócio, mas quando você tem esse pool de alunos e você tem a preocupação de constantemente entender com esses alunos o que eles querem em seguida, você consegue ter uma fonte de ideias que é muito melhor do que a tua cabeça. A gente lançou VBA, Power BI e Python ouvindo o que os alunos queriam. A gente não criou uma hipótese e depois foi validar essa hipótese com os alunos. A gente simplesmente perguntou, cara, o que você quer aprender? E aí, quando você tem muitos alunos, né, você tem uma amostra que te dá segurança para entender quais são os outros temas, quais são os outros produtos que têm sinergia
com aquele pool que você já tem. E isso vai facilitar a venda não apenas para esses alunos, mas vai facilitar a venda também para quem ainda não comprou nem o primeiro produto, porque as pessoas têm comportamentos parecidos. Então você faz quase que um lookalike dentro dos teus alunos com um form simples, uma pesquisa simples. E aí, você já aprendeu Excel? Qual é o próximo passo? O que você gostaria que a gente te oferecesse? Então hoje em dia, se a gente for colocar no papel, a gente tem assim cursos para pelo menos mais uns 3, 4 anos só com inputs que a gente recebe desses alunos, que é uma baita de uma inteligência de mercado. A gente sabe, por exemplo, que se a gente lançar o curso X, a gente vai vender pra caramba e vai fazer o negócio virar. E sabe porque eles disseram que querem e eles já são compradores, né? Eu digo que a resposta de um cliente, um comprador, vale mais do que a resposta de 10 ou quiçá 100 não clientes. E tem uma frase que eu bato muito que é: eu parei de ouvir o que as pessoas falam com a boca e passei a ouvir o que elas falam com as suas carteiras. Então o que o João está falando aqui é que ele escolhe escutar o cliente dele. E você percebeu o que ele falou? Ele falou sobre fonte inesgotável de ideias, ele falou sobre mais criativo do que ele mesmo. Pessoal, a melhor forma de ler a mente de alguém é perguntando. E o que o João está falando aqui é que, com o perdão do trocadilho, ele aprendeu a perguntar com maestria. O cara faz boas perguntas para os alunos e fala: ei, qual é o seu próximo desafio? Ei, no que mais eu posso te ajudar? E com isso, ele não tem que ficar adivinhando ou pensando. A audiência dele responde. Então fica sacada aqui para você que está ouvindo aí o VDcast. Que tipo de perguntas que você pode fazer para os seus clientes? Como você pode melhorar e explorar positivamente, obviamente falando, a sua relação com os seus clientes? Provavelmente ali está a sua grande ideia. Sacou? Tem gente que fica viciado em curso, e evento, e mentorias, e mastermind, achando que ali vai estar a próxima ideia, sendo que tem grande chance da próxima ideia estar no seu cliente, pô. Em conversar com o seu cliente. E eu acho muito massa que o João toda hora traz isso de: foi lá do presencial, foi lá da sala, foi do 1 a 1. Cara, eu acho isso muito lindo, isso que é artesanal, né? E você é a prova de que dá pra ter esse carinho, esse cuidado que é artesanal, mas também em escala. Porque o que se alcançou é escala, cara. Dezenas de milhares de alunos pelo Brasil inteiro, quiçá mundo, né? Isso é incrível, cara. Legal, legal demais. E, João, não só você cresceu sua base de alunos nesse tempo, mas você fez isso pautado num crescimento do seu time também. Número de colaboradores, não só dos professores, mas do time como um todo, da equipe. Como é que foi essa evolução, cara? Foi uma evolução natural. Eu e o Lira, a gente é engenheiro de produção, a gente na faculdade aprendeu algumas coisas sobre isso, mas eu acho que as coisas teóricas ainda estão muito defasadas, né? Então, na prática, você acaba aprendendo muita coisa. E aí a gente começou, então, a ir percebendo, a gente está gastando tempo lá no começo editando vídeo. O que a gente poderia fazer se a gente não tivesse editando vídeo? A gente poderia fazer X, Y e Z. Então, vamos pegar alguém para editar vídeo. A gente está gastando tempo olhando para nota fiscal, contabilidade, tributação. O que a gente poderia fazer se não estivesse fazendo isso aqui? Então, vamos pegar uma outra pessoa. E aí, a nossa forma de pensar em relação à contratação sempre foi tirar da gente ou tirar de pessoas estratégicas funções que estavam segurando elas de irem para um próximo nível de entrega dentro da empresa. A gente nunca contratou alguém para depois pensar num trabalho para a pessoa que a gente contratou. A gente sempre contratou sabendo que a pessoa ia fazer ali dentro. Muitas vezes muda, né? Contrata para X e a pessoa, manda bem em Y, então dá Y para ela fazer, não tem problema. Mas essa mentalidade a gente sempre teve. E eu acho que isso faz com que a gente seja uma empresa muito enxuta hoje em dia. Então a gente tem, além dos 2 principais sócios, eu e Lira, temos mais 11 pessoas. Então ao todo somos 13 pessoas trabalhando full time para a empresa. Uma empresa que esse ano vai faturar mais de 20 milhões de reais. Então, se você fizer aquela conta de valor gerado, né, da empresa pelo número de funcionários, dá mais de R$1 milhão por funcionário. Não são muitas empresas que têm esse número. Então, é manter uma proposta enxuta, tomando muita conta das pessoas que estão dentro do nosso negócio. A gente sempre teve isso em mente. Se a gente quer viver dessa forma, contratando para dar trabalho para a pessoa, mas sem ter que ficar inventando coisa para dar para alguém, porque tem gente mais na empresa, vamos cuidar muito bem das pessoas que estão com a gente. Então, essa mentalidade de gerir bem, e são esses desafios assim, que hoje em dia a gente tem de feedback, de gestão, de contratação, de crescimento da empresa,
de desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham com a gente, de com 28 anos só já ser chefe aí de mais de 10 pessoas que te olham como chefe, que te olham como uma inspiração. Então E muitas vezes mais velhos, né? No nosso caso não. No nosso caso até sim, tem algumas pessoas que têm mais de 30 anos na área de suporte e tal, sim. Então essa também tem isso. E, cara, por mais que você seja, sim, uma empresa enxuta e fature mais de 1 milhão por funcionário, cara, hoje você tem um número de funcionários que 2, 3 anos atrás você não tinha. Então cresceu bastante. E os desafios de gestão e principalmente cultura, eles aparecem. E, cara, cultura é um tema que quando vem, a galera que não tem experiência ou não tem empresa com mais de 10 funcionários fica meio boiando, né? Mas que porra é essa de cultura, né? O que é cultura? E lá no Mastermind você soltou lá, cara, as diretrizes, né? O manifesto da sua empresa. E aquilo ali é um conjunto de regras, né? Do que fazer e do que não fazer. E uma das formas de falar sobre cultura é que cultura é como a galera se comporta quando você não está olhando, né? Se branding é o que falam de você quando você não está na sala, cultura é como a galera se comporta quando não tem ninguém olhando, né? É uma forma de colocar. Então, quer dividir um pouquinho, cara, daquela folha? Não precisa falar todos os pontos, mas dividir como é que você construiu isso, porque tem algo aqui para quem está ouvindo em casa, porque a sua empresa vai ser fruto da sua visão. E o Marcelo Germano fala muito isso, né? Inclusive, tem episódio dele aqui no VDcast, que a cultura ela vai existir, ela vai ser implantada, quer você queira ou não. E se você não está olhando para isso, a cultura já está se formando, só que de forma não intencional. Se você não está olhando para isso, você vai ter uma cultura, só não é uma cultura que você escolheu. E vendo o seu papel, a sua diretriz ali, vendo aquele documento que você compartilhou, cara, dá para ver que você pensou, tintim por tintim, cada detalhe da cultura que você implanta lá na hashtag. Se puder dividir e contribuir com a galera nesse ponto, vai ser muito massa, cara. Claro, primeiro, se você quiser compartilhar o documento com a sua audiência, não tem problema nenhum, eu te mando em PDF, a gente vê uma forma de compartilhar isso com quem quiser ter acesso, mas eu acho que o documento em si, ele vai ser pouco útil para as pessoas que estão assistindo e mais a forma como a gente pensou ele. E é muito disso que você falou, você olhar para o teu negócio, olhar para a tua empresa e entender o que você quer que todo mundo faça quando você não está ali de olho, quando você não está ali cobrando e tudo mais. Até porque no nível de escala que a gente alcançou, não seria possível a gente ter esse tipo de controle no laço ali do que cada um está fazendo. Claro. Então, o que a gente fez foi olhar para a nossa forma de tocar a empresa, olhar muito para os princípios e para os valores que os sócios fundadores da empresa têm, eu e Lira, e tentar entender o que a gente já faz no nosso dia a dia e o que a gente faz, mas poderia fazer melhor ainda, e colocar isso num documento, que é um documento assim, que ele é feito para você conseguir entender como que você tem que tomar decisão dentro da empresa. Todo mundo toma decisão, né? Muda o nível de decisão, o impacto de decisão, mas todo mundo está o tempo todo tomando decisão. Então, é um documento que protege e que resguarda as pessoas de todos os níveis da empresa a justificar as decisões que elas tomaram. Que se em algum momento ela tiver que prestar contas sobre a decisão que ela tomou, se ela mostrar que ela tomou a decisão baseado nesse documento, a gente não tem o que falar. Esse é o direcionamento, esses são os mandamentos do cara que trabalha com a gente. E aí, para deixar o negócio um pouco mais tangível, algumas coisas que estão lá. A gente fala ali dentro que a gente tem que conseguir confundir educação com entretenimento. É um negócio que a gente traz desde lá do começo. Então, por que a gente colocou aquilo ali dentro? Porque a gente sabe que a empresa está crescendo em número de especialistas, em número de professores. E isso é uma coisa que a gente quer manter para sempre. O cara que vai dar uma aula de 1 hora, de 2 horas, eu até brinco falando sério que, cara, se em 1 hora você não fizer o cara que está te assistindo rir, em nenhum momento tem alguma coisa errada. Tem algo de errado, né? Tem algo de muito errado. Exatamente. Então a gente se compromete com algumas coisas que tem a ver com o nosso DNA, que tem a ver com a nossa forma de pensar. A gente coloca lá, tem outro ponto que a gente fala, olha, nem sempre o aluno está certo, mas sempre que possível, deixe ele achar que está certo. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que muitas vezes o aluno não está certo,
a gente não precisa confrontar ele. Isso vem muito lá de como fazer amigos, influenciar pessoas, armas da persuasão, de você conseguir contra-argumentar sem necessariamente falar que a pessoa que está aí do outro lado está errada. E a gente bota lá nesse valor, todo mundo tem dias difíceis, a gente está com milhares de alunos, então vão surgir muitas pessoas com dias difíceis no nosso dia a dia, e a gente tem que entender isso e tem que, à medida do possível, acolher essas pessoas que às vezes estão com um déficit na família, um déficit no trabalho, e a gente pode ser a pessoa que vai tentar amenizar, escutar ela, deixar ela falar. Então tem algumas coisas muito interessantes que refletem muito o que a gente é, o que a gente pensa como empresa. Que massa, João. E outro valor seu é que impressionar é regra, não é exceção. E esse termo impressionar tá nas coisas que você faz, né? Você fala do Excel impressionador, né? O efeito impressionador. E você leva isso também na forma da cultura, né? Então, como é que a galera usa isso lá? Como é que é o lance também do não ter ok, né? Que um é decorrente do outro, na real. A versão ao ok. A gente sempre se preocupou muito em trazer pessoas para a empresa e deixar claro para essas pessoas que, de acordo com as entregas delas, de acordo com os resultados que elas têm dentro da empresa, elas têm o potencial de crescer. A gente implementou recentemente um modelo de partnership, que é um modelo muito utilizado no mercado financeiro, né, que basicamente dá opções de compra de ações para as pessoas que têm os melhores resultados. E eu acho que não adianta também você só colocar um negócio lá no documento e esperar que as pessoas leiam aquilo e assumam aquilo como uma verdade absoluta. Você tem que conseguir criar processos, você tem que conseguir criar caminhos para afirmar aquilo que você está colocando no documento. Então, a gente fala ali que quem trabalha com a gente tem que ter a versão ok e tem que ter esse ímpeto de impressionar, né? Impressionar os alunos, impressionar uma entrega interna. Um editor de vídeos nosso, tem que conseguir fazer mais do que a gente pediu ali, mais do que está no escopo dele, à medida do possível. Então, esse é o sentimento que a gente quer trazer para dentro do negócio. Assim como a gente quer impressionar os alunos, né, internamente a gente também tem que ter esse efeito impressionador. Uma entrega de um relatório meu de desempenho de vendas ao longo dos últimos meses para a equipe como um todo, tem que ser um relatório legal para a galera. Então, entender quais são os atributos, quais são as variáveis que fazem alguma coisa média ficar muito boa. E é isso que a gente tenta trazer. E aí eu volto naquele ponto de não ter só um documento teórico. Você conseguir criar processos que deixem esse documento válido. O cara sabe que se ele mandar bem, ele pode virar sócio. Então, a gente tem o caso, por exemplo, hoje em dia, do Alom e do Diego, que foram nossos alunos, depois foram nossos monitores do curso presencial, depois viraram nossos professores, foram contratados para fazerem funções operacionais na empresa. Um ia editar vídeo, o outro cuidar de nota fiscal, foram crescendo. Hoje em dia os dois são especialistas. Se entrar no canal da hashtag vai ver lá, o Diego é o mais branquinho, o Alon é o que tem uma pinta no rosto, e os dois são sócios da empresa. Então os dois viraram sócios por causa de atitudes impressionadoras internamente. E são esses exemplos que a gente quer trazer para inspirar todo mundo. Então, do jeito que você coloca o documento, você falou mandamentos, né? Mas não no sentido de, sei lá, de punição ou de exigência. É o que é. E quem seguir aquilo ali é bonificado e quem não seguir aquilo ali não vai se espantar se for descontinuado, né? Então, eu acho isso muito massa como você colocou ali, não como uma prisão, né? Mas sim como uma diretriz e que leva à liberdade. Quando você fala que todo mundo tem poder decisório ali dentro, todo mundo toma decisão dentro do seu escopo, né, e da sua competência ali, e que se eles decidem, então, baseados naqueles valores, a chance deles acertarem é muito grande. E se eles tomarem uma decisão que foge daquilo ali, já está evidenciado que está errado. Então é muito doido, porque quem está ouvindo pode escolher os dois caminhos. Nossa, mas que prisão. E outros podem falar, nossa, mas que liberdade. Então se eu decidir dentro daquilo ali, eu estou dentro. E quem pensa assim, você atrai. E quem pensa diferente, se afasta, né? Isso é muito maravilhoso. Provavelmente você bota esse papel aí para jogo no seu processo de seleção já, né? Sim, o documento é relativamente novo, a gente não teve a oportunidade de fazer o treinamento de novas pessoas com ele. A gente, na verdade, teve só 2 pessoas que entraram desde que ele ficou pronto, mas a ideia é justamente essa. Esse documento ser parte do treinamento da pessoa. A gente ir ponto por ponto, falando com ela por que aquilo é importante, se possível trazendo exemplos práticos de quando aquilo aconteceu ou quando aquilo foi colocado à prática. E tem desde coisas muito bobas, por exemplo, a gente coloca lá, cara,
informalidade reina aqui dentro. Então não tem problema nenhum uma pessoa que entrou uma semana na empresa sacanear o João, que é ou o Lira, que são as pessoas que tocam a empresa, que fundaram a empresa. Assim, a gente quer que seja dessa forma. E desde coisas pequenas como isso que eu falei agora, até a forma como a gente dá aula, que é uma forma mais descontraída, que mistura educação com entretenimento. Então é um documento completo que foi construído com a ajuda de todo mundo. Isso é importante dizer também. Não foi apenas eu e Lira que sentamos e falamos, não, vai ser assim. A gente ouviu todo mundo que estava na empresa quando ele foi construído, pegou input com todo mundo. Inclusive, se eu não me engano, tem 13 pontos principais nesse documento. E desses 13, só 7 foram concebidos por mim e pelo Lira. Os outros 6, os outros 7 que estão lá, foram criados ou então vieram das pessoas que já estavam na empresa e ocupavam diferentes funções. Então isso é muito legal também. E olha que interessante, né? De novo vem esse elemento do perguntar, tá? Esse elemento do pesquisar, tá? Esse elemento de ouvir, de escutar. Cara, que é uma das habilidades que o empreendedor precisa ter, mas eu vejo um monte de gente negligenciando. Então, tem gente que paga consultoria para alguém escrever lá os seus mandamentos, ao invés de pegar os seus colaboradores e conversar. Porra, mais um exemplo aí, hein, João? Uau, bom demais. E, João, como é que é você, cara? 28 anos, tocando uma empresa com resultado incrível e ao invés de ficar workaholic como um monte de gente fica, cara, conseguir tocar seu estilo de vida, curtir a natureza também, o que é importante pra você. Como é isso pra você, amigo? Então, eu acho que é muito do que a gente estava até conversando na semana passada. A gente fez um wake aqui na Lagoa e aí no final a gente, por algum motivo, acabou falando sobre será que esse é o melhor momento para fazer alguma coisa ou outra? E aí eu comentei contigo, assim, uma impressão que eu tenho. Cara, a gente com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, até 40 e poucos anos hoje em dia, a gente tem a melhor idade do mundo para aproveitar o mundo. Então, eu acho que essa troca, de você trocar os seus 28 e seus 30 e poucos anos para você fazer um negócio bombar, para depois poder aproveitar, colher os frutos, né, do que você conseguiu fazer, é uma troca para mim muito burra, porque você não está colocando na conta o teu tempo, né? Que algumas pessoas acreditam que vão ter outras vidas, eu acredito, outras acreditam que vão acabar aqui, mas, cara, independente disso, eu quero aproveitar ao máximo essa que eu tenho aqui, que está garantida, né? Que eu tenho certeza absoluta que vai rolar até a hora que eu morrer, mas até a hora que eu morrer, eu quero, então, conseguir conciliar as coisas. Eu consegui, e aí, mais uma vez, me considero um cara privilegiado de conseguir encontrar um negócio que me dá a possibilidade de viver num nível de vida muito, muito bom, mas eu acho que eu não posso, simplesmente por causa disso, não ter a minha vida pensando em outros aspectos senão o trabalho. Então, eu sou um cara que tento balancear muito bem isso. Trabalhar que precisa ser trabalhado, é claro, tem semanas de lançamento que eu vou trabalhar 12 horas, 14 horas, que eu vou dormir mal, que eu vou comer mal, mas isso não pode ser o normal. Eu não deixo isso ser o normal desde que eu comecei minha trajetória como empreendedor. Então, eu tenho os meus rituais, sim. O Vitor sabe, todo dia eu acordo e vou pra praia, quando tá sol ou quando não tá chovendo, jogar meu futevôlei. Quando eu não consigo jogar o futevôlei, eu faço alguma outra atividade. Eu tento tirar um tempo para ler, tento tirar um tempo para não fazer nada. Eu acho que é nesse momento de ócio que às vezes vem as melhores ideias, e eu priorizo muito isso. Então, eu, assim, acho que a gente poderia, talvez, fazer até a empresa crescer mais rápido se a gente tivesse uma outra mentalidade. Tem muitas pessoas que tomam essa decisão. Cara, eu vou dar o gás aqui no meu negócio, vou trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia. Só que geralmente essas pessoas são as pessoas que acham que elas vão conseguir parar em algum momento. E o que eu sinto é que elas não param. Elas ficam o tempo todo querendo mais, e quando elas chegam no resultado X, elas querem 2X, e quando chegam no 2X, elas querem o 4X, e depois elas querem o 8X. E aí você começa a se viciar num negócio que é muito perigoso, que é você se viciar em número, se viciar em métrica, e quando você vai ver, você chegou aos 50 anos, aos 60 anos, e aí? O que você tem ainda, né? Beleza, você tem tempo pra caramba agora e tem muito dinheiro, mas o seu corpo não performa como performava com 28. A gente, por exemplo, poder fazer o nosso wake surf, que o Vitor me apresentou há pouco tempo. Bom demais aquilo, né, cara? Muito legal, mas ou o futevôlei são atividades que me dão muito prazer, mas que eu tenho, assim, absoluta consciência de que o meu desempenho hoje seria diferente, vai ser diferente do que o meu desempenho daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, por uma questão fisiológica. Sim, invariavelmente, né? Muda. Inquestionavelmente. Então, eu dou
dou muito valor ao tempo que eu tenho. Então, assim, para mim não é nenhuma vergonha falar que hoje em dia eu trabalho no máximo 6 horas por dia, em média. Tem dias que eu trabalho mais que isso? Tem. Mas se você for fazer uma média do número de horas que eu trabalho por dia, que eu tô sentado fazendo alguma coisa assim especificamente para a empresa, não considerando tempo de estudo, eu diria que está entre 5 e 6 horas por dia. E isso não é um problema para mim, isso não é um problema para as pessoas que trabalham comigo, isso é muito claro, ao contrário, para elas, e é isso que eu espero delas também. Elas têm um alto nível de entrega, mas que elas se preocupem muito com o bem-estar delas, com a vida delas. Inclusive, isso é uma das coisas que está lá nos valores, né? Um dos pontos, né? Um dos pontos daquele documento é, cara, você é maior do que a hashtag. Você precisa trabalhar, entregar, você vai ser mais valorizado se você conseguir impressionar aqui dentro, mas nunca se esqueça que você é maior que a empresa. Então, se você tiver mal de saúde, para de trabalhar. Se você, precisa de um tempo com a tua família, para de trabalhar. Se você tem que tirar férias, avisa e vamos combinar essas férias. Eu acho que essa mentalidade fez a gente crescer pra caramba e eu não vou abrir mão disso jamais, assim. Inclusive, a gente começa a ter agora um papo de, será que a gente vende a empresa? Será que a gente tem potencial comprador pra empresa? A gente fez valuation e tal. E aí uma das coisas que falam é, João, cara, essa empresa tá crescendo pra caramba, vocês estão nadando no mercado que só tem praticamente vocês, tem outras pessoas, mas que não se posicionam como empresa, se posicionam como pessoas, né? E tá tudo bem, mas que não tem um potencial de compra que nem vocês têm. Então, cara, se você pegar um aporte aí de 300, 400 milhões, fazer esse negócio triplicar, quadruplicar de tamanho por ano, vai ter que trabalhar aí 12, 14 horas por dia durante uns 5 anos. Mas eu não quero isso, sabe? Eu não quero. Eu prefiro ter o meu tempo e fazer as coisas crescerem do meu jeito. Mas eu não tô falando que isso é certo também não, é só a forma como eu penso. É a sua escolha, cara. E isso é muito poderoso, cara. Você tocar uma vida de acordo com os seus próprios termos e não o que o mercado acha legal ou o que alguém acha legal. Sabe, eu admiro muito isso, cara. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Não tem receita de bolo e, cara, você primeiro tem que olhar pra você. E parabéns, cara, por ter essa clareza. E mais, você pode escolher fazer diferente depois. Você pode a qualquer momento escolher mudar, né? Mas você não poderia voltar no tempo, né? E isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. Dá gosto de ver. Lá no Mastermind, inclusive, a gente teve essa discussão, né? De equity, de merge and acquisition. Foi um papo massa, né, cara? Pra galera que tá nesse jogo, tá nessa pegada. Foi demais. Tem uma galera muito, muito boa lá dentro. Então, acho que essa possibilidade de conversar com eles e de entender as impressões deles sobre o nosso negócio, sobre o nosso momento, abriu uma clareza muito grande pra gente. Que massa, João. E, cara, chega aqui no VDCast um momento do nosso episódio que eu sempre fico pensando. As histórias, os conceitos, eu acho que esses que ficam, né? As histórias inspiram, os conceitos podem transformar quem tá ouvindo, mas eu sempre fico pensando, como aumentar a chance de quem tá ouvindo levar alguma coisa prática pra fazer, né? Como me assegurar de que a cada episódio que alguém que tá em casa ouvindo do VDCast tenha algo de valor que ele leve pra vida, mas não só no sentido de um fundamento, de um conceito ou de uma história que inspirou, mas um troço prático que o cara pode, tipo, uma pecinha de Lego ali, plugar no negócio dele e já ver resultado rápido. E considerando isso, cara, lá no Maestria, que você faz parte há alguns anos, e agora no Mastermind, que você entrou recentemente, tem alguma coisa que você viu lá e que você quer que o mundo saiba e que possa implementar no negócio deles também? Cara, tem uma coisa que é muito prática, um ensinamento que a gente absorveu lá de dentro, que a gente implementou e deu um baita resultado pra gente, que é a lista de espera turbinada, né? Que, assim, explicando para todo mundo saber o que é também. Basicamente, a gente tem vários produtos e para cada produto a gente tem uma estratégia de venda diferente. Para um dos produtos, que é o Excel, a gente vende por lançamento. A gente só abre o carrinho, só abre as vendas durante 3 ou 4 vezes por ano. E aí, até então, a gente estava segurando as vendas entre um evento e outro. Então, fazia um lançamento em janeiro, ia fazer outro em maio. Então, em fevereiro, março, abril, a gente simplesmente optava por não vender para manter a nossa palavra, que é um dos valores lá da empresa. E aí a gente pensava, mas se a gente vender no meio do caminho, a gente não vai poder falar pro cara durante um lançamento que é a chance dele comprar e depois a gente não sabe quando vai abrir de novo. Porque se a gente vendesse, a gente estaria quebrando com a nossa palavra e indo contra um dos nossos valores, ferindo os nossos valores, que é a integridade. Total. E aí a gente encontrou então um caminho para fazer isso com a lista de espera. E aí, resumindo bem por alto, se você quiser, você depois compra lá uma Maestria e assiste aula sobre isso.
A ideia é a seguinte, você conseguir você fazer um formulário, né, para a pessoa aplicar, dizendo um pouco do porquê e da necessidade, da urgência dela em aprender e entrar no teu programa, né, e aí você consegue, de acordo com a aplicação dela, fazer uma análise, e aí, de acordo com a tua análise, você pode ou não chamar a pessoa para entrar fora do momento. Então, a gente, dessa forma, né, com essa solução, consegue manter a escassez, porque, de fato, eu não sei quando eu vou abrir as vagas de novo, eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar uma pessoa que tentou aplicar entre um lançamento e outro, uma vez que em todo o processo ficar claro para ela que eu vou analisar o que ela preencheu. A gente, atualmente, a cada 10 pessoas que aplicam, a gente só entra em contato com 2, né? 1,5 pessoas. Certo. Então, minoria, é exceção mesmo, né? Não entra, e foi uma solução que deu um retorno agressivo pra gente, né? Foi muito bacana. Você sabe mais ou menos, cara, o resultado até agora? Cara, eu peguei o relatório desse mês, quando eu vi pela última vez, a gente estava no meio de maio e já tinha feito só em maio mais de 50 vendas. Então tá fazendo 6 dígitos aí por mês. Com um produto, massa, que é o Excel. A gente tá pensando em levar isso para outros produtos também. Bicho, tu não sabe como é que eu fico feliz de ouvir esse troço, cara. E, galera, esse lance de lista de espera turbinada foi o nome que eu batizei para essa técnica, né? Acho que posso chamar como técnica, é meio estratégico, mas é bastante tático também. E, cara, eu ensinei lá no Mastermásio, eu ensinei na mentoria e ensinei no Maestria. Ou seja, eu ensinei para clientes de 100 mil, clientes de 20 mil e clientes de R$1.000. E agora o João acabou de explicar aqui de graça no VDCast a mesmíssima estratégia. Só que quando eu ensino a mesma coisa, ou aqui aberto no VDCast, ou lá pra galera do Maestria, que é o programa de R$97 por mês, ou na mentoria de 20 mil semestre, ou no Mastermind de 100 mil ao ano, eu vejo diferença na velocidade e intensidade da aplicação, entendeu, ô João? Porque você aí tá fazendo 6 dígitos por mês com essa uma técnica que eu ensino, inclusive, no Maestria. Só que, poxa, a galera do Maestria implementa menos e a galera do de graça, então, vai ouvir e vai falar, nossa, que legal essa estratégia, mas não vai colocar no ar muitas das vezes, né? Eu acredito muito que o dinheiro é agente da transformação, né? E o quanto que quando a gente paga por uma coisa, a gente tem que fazer valer, né? Tem que tirar retorno, tem que botar a prova para conseguir se justificar se fez a melhor decisão ou não, né? Com certeza. E eu acho que aí entra uma outra oportunidade para falar sobre um assunto que para mim faz todo sentido, que independente do conteúdo que você está consumindo ou do ambiente que você está inserido, né, de networking, você conseguir sempre colocar em prática o que você está escutando, o que você está ouvindo, né? De nada adianta você ler um livro de 300 páginas e esquecer de tudo. E eu não estou me colocando aqui numa posição também de senhor da verdade ou de expert nisso, não. Acontece às vezes de eu ler um livro e aí depois de 3 meses eu falar assim, caraca, eu li o livro, eu lembro que eu comentei com a galera que eu me amarrei no livro, mas não lembro de mais nada na prática, assim, tipo, lembro das histórias, mas e aí, o que isso aqui mudou na minha vida? Então aí a educação acaba virando um entretenimento, que você está se entretendo com aquele conteúdo, mas você não está mudando nada no teu negócio ou na tua vida. E eu acho que esse é um problema que a maioria das pessoas tem, principalmente com a quantidade de informação e informação boa, relevante, que está aberta aí para todo mundo consumir. O cara começar a assistir, mas esquecer de colocar em prática, de colocar em ação. Então, acho que esse é um recado que fica, assim, a lista turbinada. Eu lembro que eu entrei no grupo, uma semana depois, a gente teve aquela call, eu entrei no grupo dia 20 e tantos, teve a call. Sim. Aí eu ouvi alguém falando, eu falei, cara, já tinha ouvido falar nisso, mas vou tentar colocar em prática agora porque é uma forma de pagar o investimento que eu fiz aqui entrando no Mastermind. E, assim, no dia seguinte, eu já dei os to-dos para minha equipe, fiz algumas coisas eu mesmo para ganhar agilidade no negócio. 2 dias depois, a gente contratou uma pessoa para tocar a parada e, hoje em dia, tá dando aí R$100 mil por mês pra gente. Então, é entender que nem tudo dá para colocar em ação, mas é melhor colocar 1% em ação e ter algum resultado do que tentar colocar 100% meia boca e não fazer nada. Mas você tá no Mastermind tem alguns poucos meses, né? Agora, no Maestria, já tem 2 ou 3 anos? Que foi no evento da Hotmart em 2019. 2 anos, talvez 2 anos. 2 anos. Tu sabe que o Lista de Espera Turbinada tá lá no Maestria, né? Há 2 anos estava lá disponível para você, mas só agora que você pagou mais que você viu a parada mesmo, né? E também é isso que você falou. Quando você paga mais, você dá mais atenção, né? Pro que a pessoa tá falando. Então, eu já tinha ouvido falar sobre o conceito. O que aconteceu foi que numa reunião
anfitrião do Mastermind, uma pessoa que tem um negócio que é comparável ao nosso, em termos de resultado, de produtos, falou, pô, tô fazendo, tá dando certo. E aí eu acho que essa foi a virada de chave. Fala, pô, caraca, Sim, vou tentar aquela fazer prova também. social ali, né? É. Massa, João. Muito massa. João, onde que a galera pode seguir a hashtag, saber mais sobre a sua empresa, saber mais sobre você, seguir você e aprender com você e com o seu time de professores? Legal. A gente está no YouTube, Facebook, Instagram, todas as principais mídias, TikTok também, todas elas com o perfil hashtag treinamento. A gente também tem um braço de programação, que é onde a gente ensina Python, SQL, vai lançar outras linguagens de programação nos próximos meses também, que é a hashtag programação. Então, Excel, VBA, Power BI, hashtag treinamento. Python, SQL e outras linguagens de programação, hashtag programação. Muito bom. E, gente, hashtag é aquela tralha, né? Mas é hashtag. Você tem que escrever, tá bom? HASHTAG. Hashtag. Então tá bom. E no Instagram tá como? Hashtag treinamentos. Todos os lugares, mesmo domínio. Hashtag treinamento. Tá bom, hashtag treinamentos. Então, pessoal, tira um print aí do VDcast, pode me marcar, pode marcar o João também, porque eu quero saber o que você achou. Bota a frase que mais fez diferença pra você. E, João, eu tenho uma pergunta pra você mais. Posso? Bora, vamos lá. Segura aí que travou a porra toda. Travou violentamente. Voltou? Você tá me vendo? Voltei, tô te vendo. Então tá bom. E, João, eu tenho uma última pergunta pra você. Posso mandar ver? Bora, vamos lá. Então tá bom. Cara, quando você manda um e-mail, nem 100% das pessoas abrem. Tem uma taxa de abertura, pode ser 10%, alguns mais, outros menos. Quando você faz um stories no Instagram, nem todo mundo vê. É uma pequena porcentagem das pessoas que vê, né? Agora, e se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas da Terra com 100% de abertura, que mensagem você mandaria? Caramba, pesadíssima essa. Bom, eu acho que uma coisa que tá muito nos meus valores e que eu não vejo na maioria das pessoas e eu dou muita importância para isso, é você entender que você é maior do que o seu trabalho, que você é maior do que o ofício que você desempenha, que aquilo pode ter um propósito gigante para você, mas você precisa entender que a sua vida é muito mais do que isso, né? Que você precisa ter um hobby, que você precisa ter uma atividade física, que você precisa se dedicar à sua família, que você precisa, se possível, se dedicar a algum tipo de espiritualidade, né? Ou alguma religião que te faça bem, porque eu acho que a gente só vai conseguir evoluir entendendo que o marketing digital, o nosso business, o nosso negócio é apenas uma peça importante, mas apenas uma peça de um quebra-cabeças que é bem maior do que isso. Às vezes eu vejo as pessoas dando uma importância incrível, enorme para o resultado financeiro, para quanto faturou, isso é legal pra caramba. Mas de que adianta você faturar muito se você não tem tempo para usar a grana que você faturou? Ou de que adianta você faturar muito se você não cuida da tua mente, do teu corpo? E de que adianta faturar muito se não tem tempo para jantar com seus pais, para encontrar seus amigos, tomar uma cerveja, quem gosta de cerveja, para praticar um esporte. É claro que existem momentos e momentos da vida. Eu entendo que o momento da minha vida é um momento que me permite fazer essas coisas que eu valorizo tanto. Eu entendo também que lá no começo eu não conseguiria criar a empresa se eu não tivesse que em algum momento dar uma descalibrada nisso, mas que essas descalibradas sejam intencionais e que essas descalibradas elas sejam muito bem medidas, para você não virar viciado por trabalhar e esquecer que a vida é muito mais que isso. João, sem palavras, cara. Obrigado por dividir a sua mensagem, obrigado por contribuir aqui com o seu tempo, cara, com o seu cuidado, com o seu conhecimento, com o seu carinho. Obrigado pela sua contribuição aqui no VDcast, cara. Tamo junto, Vitor. Obrigado pelo convite. E quem quiser me procurar, fica à vontade também. Pelos canais da hashtag, não vou ser eu que vou responder. Então, eu vou deixar até um contato pessoal mesmo, para se alguém quiser conversar comigo pessoalmente, é @JoãoPF de Prato Feio. João PF Martins. Só mandar mensagem lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui.
E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.